Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu recebi um retorno muito positivo de vários assinantes aí do Boletim Coppola a respeito do meu editorial sobre os especialistas e os oportunistas dessa crise do novo coronavírus. Por isso eu resolvi trazer essa reflexão aqui para vocês, né, nas redes sociais, até para saber o que vocês pensam a respeito, né? Então não deixem de comentar, vai me ajudar a não morrer de tédio, porque eu estou com um tempo de sobra para ler as críticas e os bons argumentos que vocês sempre expõem por aqui. Bom, vamos começar então pelos especialistas. Ninguém aqui vai fazer apologia da ignorância e desmerecer a importância, né, da opinião de um especialista. Mesmo que essa pandemia seja uma grande novidade em muitos aspectos, a experiência, o conhecimento dos experts tem um valor inestimável. Mas o meu ponto é o seguinte: como o próprio nome sugere, o especialista às vezes não tem uma visão global do problema, né? E problemas complexos, como é o caso do combate à Covid-19, eles têm uma natureza multidisciplinar. E quando a gente fala de quarentena, de paralisação econômica, né, a gente está falando de coisas que extrapolam o âmbito da medicina, porque essas medidas elas têm implicações em várias outras áreas, né, como gestão pública, psicologia, sociologia, as relações de trabalho, por aí vai. Mas o que a gente vê em grande parte da imprensa é uma cobertura enviesada e muito restrita às opiniões de uma única especialidade, né, que é a infectologia, e a uma única abordagem do problema, que é a quarentena intensiva para quase todas as pessoas, independentemente de grupo de risco e contaminação. Estamos falando isso aí durante a semana. O que a gente vê é que tem pouquíssimo espaço na grande mídia para vozes como a do conceituado toxicologista, o Dr. Anthony Wong. Isso assim, entre outros professores renomados de Yale, Stanford, Harvard, que argumentam o seguinte, pessoal. Para uma doença altamente contagiosa, como é o caso da Covid, o isolamento intensivo ele surte pouquíssimo efeito, porque as pessoas acabam tendo contato com o vírus de um jeito ou de outro praticamente na mesma velocidade de contágio. Portanto, esses especialistas, o que eles recomendam? Que os recursos e que os esforços eles sejam alocados de forma direcionada para a população efetivamente em risco. No caso da Covid-19, a gente está falando de quê? De quem? Dos idosos, né, portadores de doença pré-existente. Esse grupo corresponde a mais de 90% das vítimas fatais do vírus, mas não chega nem a 15% da população brasileira, né? Vamos lembrar que nós somos um país com 30 milhões de idosos que não necessariamente tem alguma doença de base, né? E ainda tem o fator da baixa letalidade desse novo vírus, né? E aqui eu reproduzo os números trazidos pelo próprio Dr. Wong, né, em entrevista à CNN Brasil. Em pacientes até 10 anos de idade, a mortalidade beira 0%. Entre 10 anos e 60 anos de idade, a mortalidade é de 0,2%. Então vamos colocar isso em números, pessoal. Significa que a cada 1.000 pessoas infectadas, 2 morrem. Então, se 1 milhão de pessoas forem infectadas, a estimativa é que morram 2.000 pessoas. E dessas vítimas, pelo menos umas 1.800 estarão no grupo de risco. Repetindo, idosos, portadores de doenças crônicas e imunodepressão. Então, essas vozes dissonantes, não só da infectologia, mas também da toxicologia, da epidemiologia, elas estão muito abafadas no debate público, né? E eu acho até compreensível que grande parte dos profissionais da medicina, como é o caso do meu irmão, né, e defenda políticas rigorosas, austeras, até draconianas assim de quarentena. Porque essas pessoas que se dedicam, esses profissionais, valorosos profissionais, né, que se dedicam a salvar vidas na linha de frente, eles querem diminuir o ritmo de contágio dessa nova doença, custe o que custar. Mas a questão que eu coloco novamente para vocês é a seguinte: e se o custo da quarentena em vidas humanas, não estou falando de custo econômico, se o custo da quarentena em vidas humanas for maior que o seu benefício? Porque o ponto é simples: e se a recessão econômica matar mais que a pandemia? Quem tem que responder isso não são os especialistas da medicina, são especialistas de outras áreas que não estão com o devido protagonismo no debate público. São os estatísticos, os economistas, os sociólogos. Pessoal, vamos pôr os pingos nos is aqui. Existe uma relação direta entre queda de renda e aumento da mortalidade. Existe uma relação muito óbvia entre queda de arrecadação tributária e piora no serviço público de saúde.
E quem que vai ser impactado? Justamente a população mais pobre e mais vulnerável do Brasil, né? Eu já falei aqui para vocês do estudo publicado pela revista The Lancet, né, sobre aquele aumento de 260 mil casos de câncer só nos países da OCDE durante a última crise financeira, que foi de 2008 a 2010. Então, assim, os números eles estão aí para quem quiser se aprofundar e quem quiser se aventurar além do discurso hegemônico e alarmista e muitas vezes sensacionalista, né, que a gente vê ser reproduzido. Então, resumindo, a sociedade ela está restringindo o debate a uma única área do conhecimento humano e a uma única vertente teórica sobre como enfrentar o problema. E, bom, acabei me alongando de novo, né? Mas para fechar, faltou falar também dos oportunistas da crise, né? Esse discurso excessivamente cauteloso de parte da comunidade médica, ele foi abraçado, mas assim, foi abraçado com muito gosto por certas autoridades e por puro oportunismo político. Porque é muito fácil, pessoal, é moleza você bancar o governante responsável com dinheiro emprestado. Como que funciona? Você pede verba para o governo federal, rola a dívida do seu estado, né, com uma mãozinha do STF, e assiste de camarote a recessão econômica. Recessão é essa que vai prejudicar o seu país e, por tabela, o seu provável adversário político nas eleições de 2022. Esse é o mecanismo. Tá? Só que esse oportunismo eleitoreiro, além de lamentável, né, ele é desprezível. Porque o pior é a gente saber que recessão pode matar bem mais que a pandemia. E tem político que sabe desse risco, mas está se lixando para as mortes a médio prazo. Então, esse era o recado de hoje. Desculpa aí a verve, né, o entusiasmo, mas esse é um tema muito importante. A gente está lidando com vidas humanas aqui e eu vejo o debate muito viciado, né? Eu estou curioso para saber o que vocês acham dos oportunistas da crise. Um forte abraço, muita saúde e fiquem com Deus. Tchau, tchau.